Bem, essa será uma sessão rápida de encerramento. Depois desse vídeo, né, Lueni, que realmente, pelo menos a mim, me emocionou, né? Bem, então nós vamos iniciar. A ideia é nós iniciarmos com um pequeno relato, com os destaques, né, das duas últimas, das sessões da primeira da manhã e da sessão da penúltima. Então, eu vou pedir ao Paulo, depois à Vilma, para fazerem um breve relato, e aí o comitê organizador, a conclusão final e comentários sobre os próximos passos. Boa tarde a todos. Você já falou já o que é mais difícil, a gente falar alguma coisa mais concreta, né? Voltar um pouco depois de uma mensagem tão inspiradora, é uma tarefa difícil para a gente, porque ela toca o coração, e hoje a gente falou muito sobre sentimento aqui, coisa que os engenheiros estão muito desacostumados a falar. Mas o que a gente falou, eu acho que esses 2 dias e meio foi um dia de muito aprendizado. Queria agradecer aqui para todos por me convidarem para vir, por participar aqui da mesa, mas, mais do que isso, por ter compartilhado, por ter aprendido bastante com vocês aqui. Esses 2 últimos dias foram muito proveitosos, eu aprendi muito, agradeço bastante. Dentro da função que me pediram para ser o relator, sendo muito breve, na sessão da manhã, logo o Banschaft, né? É assim que se fala o nome, o destaque que eu achei é que por que ele está envolvido? Ele está envolvido porque ele sentiu uma necessidade, a empresa tem um negócio muito complexo, e ele descobriu, e eles chegaram à conclusão, de que tinham que aprender outras competências. E, para aprender essas competências, não eram só as competências novas, era a forma de aprender as competências, que ele colocou em dois tópicos. A experiência, né? Aprender por experiência, e fazer a parceria entre o educador, o empregador e o aluno. E isso é importante nesse novo tipo de aprendizado para atender os desafios de complexidade do negócio, que, de alguma forma, o GCSP organizou de uma forma bastante coerente. Isso ficou bem patente na segunda palestra, quando o André Gasparotto, da Embraer, veio aqui, e ele mostrou que ele tem um programa que é um subconjunto daquele que é mostrado pelo GCSP, ou seja, ele já chegou mostrando que existe uma demanda no Brasil para esse programa. O que a gente chega é que, na falta da academia ter um programa desse, as empresas estão criando isso, porque ele já foi mostrando que os problemas dele são complexos, e como é que ele trata isso? Ele trata isso através de um programa de especialização em engenharia, nível de estágio e mestrado, aonde ele coloca os desafios da empresa, muito do jeito de aprender que está sendo colocado aqui, e os skills que ele colocou, aprendizado rápido, criatividade, visão de negócio, curiosidade, expectativa, empatia, ousadia, eles estão bem alinhados com aquilo que o GSP. Então, a gente percebe que a empresa já estaria preparada para ser um dos parceiros de algum programa de GSP. Ou seja, ela até eliminaria um trabalho que ela está fazendo internamente para isso. Para os professores da academia, na minha visão, seria uma oportunidade de negócio. Tem demanda, poderia colocar. Isso ficou também numa área onde que ele mesmo falou, onde o Adelson Souza falou, que é uma área extremamente tradicional, onde a inovação é por gotas, por pílulas. Ele também tem um programa muito parecido com isso, e ele falou bastante de inovação transformacional, ou seja, ele falou que o programa é o programa de transformação da empresa. Isso ficou bastante patente. Os métodos que ele mostrou na linguagem da própria empresa são exatamente os mesmos. Então, vou voltar a insistir. Ele colocou mini-labs com startups, ele colocou os valores da empresa, daquilo que focando bastante no programa de valores. Levando para frente também, a própria Fiat Chrysler, a própria FCA, mostrou do mesmo jeito, que eles têm uma perspectiva mundial, e na apresentação dele ficou patente para mim uma coisa. Se falou muito sobre conteúdo aqui, que o conteúdo é importante,
Mas vocês notaram que os programas não têm só engenheiros usando o mesmo programa? Ficou patente para mim, o André, que é da Embraer, é engenheiro civil, trabalhando em aeronáutica. Eu duvido que ele tenha aprendido alguma coisa de aerodinâmica no curso de civil da Unicamp. Então, ou seja, as próprias empresas estão fazendo o que a universidade hoje poderia se transformar num grande fomentador desses problemas complexos, né? Ela ficou patente para mim que, e eu uso a experiência do centro de pesquisa que eu trabalho, muitas vezes nós temos os perfis de pesquisador. O pesquisador é um físico, é um engenheiro. Os engenheiros, eles vêm com uma formação básica muito boa, mas eles têm que aprender. Então, isso ficou muito patente, porque os desafios da FCA são sempre os mesmos, né? E ele falou bastante de parceria, e ele já tem um programa também, ou seja, já é um segundo. Nós estamos falando em 3 empresas que têm um programa próprio, que vê valor nesse programa do Grand Charles do GCSP, tá? E, na minha experiência profissional, outras empresas, inclusive a que eu trabalho, também têm programas desse tipo. Então, ficou bastante... colocou uma observação importante que ele falou, foi o programa de residência tecnológica, que é de mestrado, e tanto ele quanto a FCA falou bastante sobre o alinhamento dos desafios que as empresas têm e dos programas e dos skills necessários dos alunos profissionais que ela demanda com o GCSP. Para terminar, ficou bastante... foi um depoimento, acho que não foi nem uma palestra do Ricardo Valadares, foi um depoimento de um empresário que não teorizou nada, ele não fez nenhuma teoria, mas ele mostrou exatamente as mesmas coisas que as outras empresas. Ele mostrou o propósito, ou seja, ele falou qual era o propósito além do econômico, ele mostrou que ele queria isso. Ele mostrou todos os soft skills que ele tinha, ele citou especificamente cooperação, empreendedorismo, técnica, ousadia, inovação e sustentabilidade. Ele falou sobre os valores que ele queria, as competências que ele precisa, ele colocou isso na prática. E ele falou uma coisa que é o fundamental, que é a importância da educação. Ou seja, ele colocou bastante a questão da importância da educação, e muitas vezes a gente quer resolver todos os problemas numa tacada só. E eu acho que a gente precisa começar a enfrentar os problemas como que eles vão. Ficou bastante patente para mim, e aí é uma conclusão que eu tirei, as últimas recomendações, né? A gente teria que começar pequeno, mas a gente tem que agir rápido e a gente tem que pensar grande. Eu acho que são seriam os 3 conselhos que eu daria para as universidades trabalharem, tá? Que eu acho que é uma das conclusões que tem aqui. Eu acho que vai ser muito importante para o nosso país e para as empresas que estão aqui conseguir fazer isso. Foi uma sessão muito produtiva, onde demonstrou claramente que as empresas já veem, elas não precisam ser convencidas, elas já veem valor num programa como esse. Existe uma demanda para esse tipo de programa, para esse tipo de abordagem de engenharia e de conhecimento técnico aqui. Tá bom? Obrigado para vocês. Obrigada, Paulo. A gente pode usar essa sua frase aqui sem pagar copyright, né? Que eu acho que é uma síntese excelente de começar pequeno, agir rápido e pensar grande, né? Vou pedir, então, vai ser interessante, porque as 2 sessões, uma foi principalmente empresarial, e depois, na sessão que a Vilma irá relatar, nós tivemos predominantemente a presença da academia, destacando as barreiras, não é? Tá, muito bem. Muito obrigada. Então, na sessão, logo depois do almoço, foi a questão de implementando o GCSP no Brasil. Começamos a fala do professor Walter Steffen, da Universidade de Uberlândia, né? Ele começou a sua apresentação destacando a importância da internacionalização do ensino de engenharia, né? E repetiu um pouco os desafios desse programa, né? Que é o pensamento crítico,
né? E também comentou sobre avaliar fontes de informação, na medida que nós vivemos com muitas informações, então seria esse um ponto para ficar atento. Destacou também a criatividade. E também salientou que deve-se motivar o trabalho da engenharia, né? De engenharia. Ele também comentou, destacou a questão de cooperação, redes, não é, para poder implementar essas ideias do GCSP. Não é? E relatou experiência, finalmente, o exemplo de sucesso foi a parceria num projeto do Embraer, que ele mostrou no final que o trabalho importante de monitoramento do estado da estrutura da aeronave com medidor de impedância seriam inovações aqui para monitoramento da estrutura de aeronave. Então, falou de estruturas metálicas e destacou também a importância do engajamento da iniciação científica, mestrado e doutorado, não é? E nesse projeto de bem-sucesso com a Embraer. Não é? Depois veio o professor Cardoso, da USP de São Paulo, da Poli. Não é? Ele fez uma reflexão, não é, sobre a implementação do GSP no Brasil e também começou destacando as atividades da engenharia, não é? Que é essencialmente prática, e deu alguns exemplos. Começou falando da década de 60, não é? Em que você tinha um equilíbrio entre teoria e prática. Depois você teve a década de 70, a teoria ganhando um pouco de mais visibilidade, e também destacou com muita veemência, não é, o aumento dos custos de engenharia. Não é? No aspecto, tem positivo, tem aspecto negativo, mas também, né? Eu entendi como negativo. E também destacou essa teoria, esse desequilíbrio entre teoria e prática, e o alerta dos Estados Unidos na década de 90, né, que, no caso de perder mercado, por causa do tipo de engenharia que estava, formação que estava dando para o engenheiro. Né? Então, voltou a se equilibrar mais essas forças, e hoje nós teríamos, digamos, voltando à prática, né, dos cursos também, trazendo essa importância, né, para a engenharia, tá certo? Né? E ele destacou também, né, que o objetivo dos cursos deve ser formar líderes, né, e não operadores, né, criticou, falando, inclusive, dos cursos que nós fizemos, né, que também era só... Você fazia, acho que todos já fizeram aqui, quem fez engenharia, fez aquela de massa, peso, né? P igual a mg na física, né? Você ia numa balancinha, pendurava e anotava, realmente a lei funciona, né? Esse tipo de... e também nas máquinas, né? Falou das máquinas que você medir e tal, né? Esse tipo, realmente, nós sou testemunha dessa época, e hoje... Você tem o estudante, com toda a tecnologia, com o avanço das ferramentas de TI, você tem informática e redes, você tem um estudante, mas não está querendo mais ficar sentado esperando a informação. Então, aí tem aquela problema que foi destacado aqui também, a questão de você, o tradicional, com os novos paradigmas que nós temos no século XXI, que foi destacado também na sessão de manhã, não é? E que se encaixa bem aqui, né? Você e também aquela, parece que é um antagonismo, né? O que eu vou perder o que eu vou perder se eu vou trabalhar com a multidisciplinaridade? Então, aí é um equilíbrio que acho que temos que encontrar, né? Que é importante aqui, que nós não podemos voltar, né? Nós não podemos, na minha opinião, podemos voltar ao curso que nós fizemos, porque nós não estaríamos atendendo a expectativa do século XXI, né? E as demandas do século XXI, né? Depois, em seguida,
Também comentou, eu achei importante, a questão do mapa, né, com a medida que, na nossa, digamos, na época, 40 anos atrás, né, digamos assim, nós teríamos aquele mapa que o professor conteudista tinha que colocar todo aquele conteúdo. Se não apresentasse aquele programa, todos os pontos, então o curso não estava bom, né? Só que hoje pode ser que o estudante de antes ele estava mais disposto a concentrar e receber toda aquela informação. Mas hoje você tem um indivíduo diferente, né? E então a dica aqui, né, que é você tentar fazer uma síntese do que aquilo você tem que oferecer e dar outras possibilidades do aluno aprender aquele conteúdo, digamos, que o professor queria dar em aula expositiva, né? Eu acho que essa foi a mensagem principal aqui do Cardoso, né? Em seguida veio a professora Valquíria, né, que começou falando dos obstáculos e barreiras no Brasil para o GCSP, né? Professora Caxias do Sul, e também destacou que é o segundo polo mecânico do Brasil, né? E tem também dificuldades em questões aí envolvendo as parcerias com as empresas, né? E também destacou as novas diretrizes curriculares, que acredito que muitos pontos, né, ela está aderente, né, ao GCSP, né? Temos a questão, destacou também a questão da importância do teaching training, né? E também dos problemas dos egressos do ensino médio. Foi até atrás, né, no fundamental, né, que você começa a perder no fundamental. Destacou também a importância de ter educadores formados em matemática, ensinando matemática, porque você já começa com um viés, né, negativo em relação à matemática e às ciências exatas, né? Certo? E também destacou que isso está nas novas diretrizes, né, o alinhamento do corpo docente com o projeto pedagógico do curso, né? E o professor aí um papel de guia nessa nova conjuntura, nessa nova situação do século XXI de ensinar, né, o foco no aluno, né, foco na aprendizagem, né, e não no conteúdo, né, digamos assim, né? Acho que teve umas questões aqui falando de evasão, acho que foi perguntas, né, de evasão, e digamos que os desafios seria, né, receber o aluno, acolher e diminuir a taxa de evasão, né? Então, acredito que esse tópico de evasão, eu acredito que é uma realidade na minha universidade, na Universidade de São Paulo, né? Inclusive, tenho uma preocupação agora, estamos trabalhando para identificar as especificidades de cursos para essa evasão. E uma preocupação é que a taxa de evasão da engenharia, que foi baixa, ela está crescendo, né? Então, esse é um dado que está nos assustando, né? Então, temos que verificar a questão. Eu acredito que muitas questões transcendem a universidade, mas outros não, né? Acolhimento, ambientes, né, que nós falamos bastante aqui. Eu acredito que trazer o aluno para a engenharia e valorizar a engenharia, eu acho que a academia, né, as escolas isso pode trazer, né? E capturar o aluno novamente para isso. E, finalmente, né, Flávio Paulino, da MRV Engenharia, né, destacou o foco e os projetos da MRV, maior construtora da América Latina, acho que é isso mesmo, né? E também, né, envolvido em criar habilidades, treinamentos dos seus funcionários, seus trabalhadores, né? Aumentar a competitividade no setor, e também preocupado com novas competências, digamos, que você tem hoje, ele até comentou, você tem hoje, que foi falado de manhã, as paredes de concreto, mas você pode vislumbrar
outras soluções mais na frente. Então, você teria que estar com competências para poder ter essas visões, né, à frente, né? Então, daí E destacou também que, até comentou, falou até DNA da companhia, aderente às competências do GCSP, né? Também destacou a questão da inclusão digital na empresa, né? E também contribuindo para a educação básica dos seus funcionários, né? Foi um destaque importante aqui que ele colocou, né? E também a questão da interação e colaboração entre as disciplinas, também é um tópico importante, né? Na interdisciplinaridade, na medida que você enxerga diferença, você não enxerga as disciplinas, mas enxerga as competências e habilidades, né? Também destacou o empreendedorismo, né? E também nesses programas de trainee também descobrir talentos, né? Que eu acho que isso é importante e dar oportunidades para aqueles talentos que a sociedade vai se beneficiar com isso, né? Então, acho que foi o último, né? E eu tinha colocado uma questão, né, mas acho que o tempo foi curto, né? Digamos, na implementação, se me permitir aqui, eu vou colocar, né? Que é a questão da interdisciplinaridade, o perfil dos cursos de engenharia interdisciplinar, porque dentro daquela colocação que nós temos muitos cursos de engenharia sendo criados, e você tem uma demanda e tem talvez uma pressa em atender, não é? Aquela demanda, e você pode trazer problemas, né, para cursos que envolvem, por exemplo, engenharia ambiente, engenharia ambiental, que eu comentei aqui, engenharia física, e você pode ter uma competição de duas temáticas da engenharia, e você pode dificuldade de buscar o equilíbrio. Então, é um desafio também buscar esse equilíbrio para você dar aquela formação, se é um curso de engenharia, né, dar aquela formação que o curso de engenharia precisa, e também sem enxergando a interdisciplinaridade. Então, isso eu acredito que a parte do docente, não do aluno. O aluno pode sofrer um impacto se isso não está bem estruturado. Então, é um papel da academia resolver esses problemas. Isso eu coloco dessa maneira, né? Se me permite, para finalizar, tá? Teve uma colocação do professor Ronaldo, né, que é antiga, né? Eu tenho um contraponto, né, que disse que para você ter essas novas práticas, laboratórios, o professor o docente, na medida que as universidades, nossa universidade de pesquisa também, né? Então, ele é mais tentado a ir nos trabalhos acadêmicos, nos papers, né? Eu acredito que a equipe, né, se nós estamos falando em GCSP, interação, então nós temos que ter o corpo docente também interagindo. Então, à medida que fazemos isso e aumentar o diálogo, se nós aumentarmos a democracia nesses cursos, de ter o diálogo, não é porque pensa diferente que não vai ser ouvido, eu acredito que dá para trabalhar no equilíbrio, respeitando as habilidades do que está envolvido aqui no interdisciplinar, né? Mas a questão que eu estava querendo falar, acabei fugindo, os artigos, né? E da equipe, você tem as equipes, então você pode falar em disciplinas com 2, 3, 4 professores, né? Então você trabalha a estrutura do que qual o objetivo daquela disciplina, trabalha antes e depois você pode vencer algumas dificuldades, né? Tá certo? Então, a questão, só para terminar, a questão do artigo, eu acredito que o artigo e o relatório, ele desenvolve uma habilidade muito importante no aluno, da síntese, né? Então, nós não podemos demonizar o artigo, né? Acredito que eu digo para os alunos, o relatório, se você faz um relatório, não só para ter a nota, mas o relatório para você realmente para você ver o que você aprendeu, você pode trazer perguntas ali, né? Então, eu acredito que essas habilidades são importantes no GCSP. Obrigada. Sim, muito obrigada. Realmente tem vários aspectos que nós temos que aprofundar um pouco mais na discussão, não é, de quais os instrumentos
mais favoráveis para desenvolver essas competências. Eu gostaria, então, para nós finalizarmos, passar a palavra aos coordenadores do evento, aos meus colegas coordenadores do evento, para suas considerações finais, pedindo, como muitos daqui têm que saírem para o aeroporto, pedir, então, uns 3 minutos, 4 minutos para cada um. Posso falar? Começa Porque Tá bom. seguindo aqui a um prazer enorme ver o evento que ajudamos a Virgínia a organizar. Trabalhamos junto e a coisa funcionou muito bem. E tivemos, obviamente, eu, sobretudo, tive preocupações, dizer, uma iniciativa americana, apesar de global, nós vamos ter aqui também professores que não endossam esse esforço, querem mais um esforço nacional. E a Virgínia me tranquilizou, porque disse, olha, os professores pegam um projeto aqui do CNPq, um outro da CAPES e um outro do GCSP, por que não? Né? Temos abrem-se mais possibilidades. Então, esse é um aspecto, como eu já disse anteriormente, essas iniciativas, tipo United Nations, tal, apesar de haver o interesse das empresas, dos países individuais e tal, há interesses e não amizades, aqui eu acredito na goodwill. Eu vejo isso é evidente em todas as apresentações, e é evidente também a aceitação aqui da nossa ilustre audiência. Eu vou citar aqui também fatos que eu achei interessante. O Richard Stephan, que coordenou o painel dos jovens, dos alunos, ele falou, Nelson, eu falei com o professor Ramakrishna que seria importante botar uma sexta competência, que é a competência ecológica. E eu argumentei, Richard, nós já temos 14 Grand Challenges. Isso aí já está mapeado, o Rama, Lueni, outros, o Rick Miller e tantos outros, já mapearam isso nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. E nas 5 competências, você vai botar mais uma competência para complicar esse mapeamento? Então, a sustentabilidade está sempre aí presente, e estamos sempre conscientes disso. E curioso, um fato curioso, com relação, eu sou do setor elétrico, é que, lá pelos idos de 1960, houve conclusões assim de relatórios, de artigos que diziam precisamos resolver o problema da agressão da natureza sobre os nossos reservatórios. Então, só para ver como já mudamos o conceito. Hoje somos nós que estamos evitando os reservatórios para a construção de reservatórios, para preservar o meio ambiente. Então, já estamos bem conscientes disso, e estejam tranquilos aqui os nossos colegas estrangeiros, que estamos cuidando da Amazônia. Muito obrigado. Bom, começar talvez do início, um pouco, uma conclusão muito ampla, mas o que foi nos apresentado aqui é uma tarefa muito simples. Os engenheiros têm que liderar a preservação de vida de qualidade do planeta. Simples, né? O pessoal jovem lá é para vocês, porque a gente não vai ter tempo, talvez, de fazer isso, a gente pode liderar um pouquinho, mas vocês vão ter que pegar o piano e fazer isso. E para fazer isso, que é agora usando a analogia do Dom Quixote de La Mancha, this is our quest, to fight for the right. E então, para fazer isso, nós temos que ter conhecimento, dedicação, ética, integridade
e, finalmente, paixão. O que a gente tem que ter em todas as partes da vida. Eu vou usar um termo que no Brasil costuma ser meio chulo, mas agora é mais. Tem que ter tesão, tem que partir para cima do desafio para vencê-lo. E, como ela disse, o que a gente pode sonhar, a gente pode fazer. Quer dizer, o sonho impossível não é impossível. Nós vamos salvar esse planeta para os nossos descendentes, descendentes. Então, eu acho que agora, usando a plataforma do GCSP, nós temos que temos que fazer, temos que modernizar o ensino de engenharia para conseguir vencer esse desafio. E certamente, com colaboração com outras pessoas, com engenheiros do resto do mundo, eu estou acostumado a trabalhar com eles dentro do INCRANSE, e aí, quer dizer, eu espero, eu tenho aquele sonho, que o Brasil, que sempre teve uma excelente engenharia, o Brasil talvez seja o único país que, considerado em desenvolvimento há um tempo atrás, que fazia avião. A Embraer esteve aqui hoje. Então, como a gente tem uma engenharia tradicional excelente, que a gente possa até liderar esse esforço em colaboração de desenvolver um ensino moderno de engenharia para todo mundo. Então, muito obrigado. Eu queria agradecer muito o convite que o Nelson e depois a Virgínia de participar dessa comissão organizadora. Agradecer a vocês todos que vieram e que estão aqui até agora, quase 5 horas da tarde do último dia, e a dizer que até logo e não adeus, vocês vão voltar aqui para discutir isso com a gente. Obrigado. Muito obrigada, Boasson. Bom, vou ser breve. Desculpa ter chegado atrasado. Durante todo o evento, eu tive que continuar sendo vice-diretor da escola e várias vezes eu saí para resolver problemas, como eu estava resolvendo vários agora, né? Eu fiquei pouco sentado nas cadeiras aqui. Acho que teve duas palestras só que eu realmente pude assistir de forma integral, mas teve uma vantagem nisso, porque eu acabei andando pela escola, né, e os professores da escola conversaram comigo o tempo todo. Agora mesmo, quando eu estava tentando voltar para cá a tempo, teve 2 que estavam aqui, que já saíram daqui, que me pararam, e eu queria passar para vocês o seguinte, eu falei isso muito com a Virgínia, eu e ela, eu não falei tanto com o Nelson Boasson isso, mas eu fiquei impressionado, como que o pessoal gostou das palestras, do conteúdo, né? Todo mundo gostou do almoço, eu sei, do lanche, da organização das meninas, da Célia, né? Fantástica, da nossa querida Áurea, que é aqui da escola e que ajudou também, mas Dimas, Roberto, Antônio Maia, Carmélia, Ana Lídia, eu estou falando de alguns assim que chegaram perto de mim e falaram assim, mas eu sabia que ia ser bom, mas eu não imaginava que fosse ser tão bom e que então o pessoal apaixonou. A palavra é essa. A gente sentiu. Agora, a escola de engenharia da UFMG, e eu acho que todas as outras universidades brasileiras que estão aqui já fazem uma coisa muito de ponta. Existem muitas e muitas iniciativas estudantis, programas assim transdisciplinares, que é uma coisa além de interdisciplinar, é mais avançado aqui no Brasil, né? O Grand Challenge, sem dúvida nenhuma, que vai ser uma coisa que a gente vai adicionar, né? Mas a gente tem muita coisa também, né? Então vai ser algo a mais muito importante. E para terminar, obrigado aí de ter convivido com os 3 aqui ao meu lado, né? Foi uma honra para mim.
tá? Bem, eu acho que os meus colegas já colocaram o que é mais importante, mas realmente isso não sou eu que estou falando pela primeira vez. Eu ouvi alguém que dizia, se nós pegássemos uma pessoa que viveu há 150 anos atrás e a trouxéssemos para o presente, ela ia ficar absolutamente surpreendida com a maneira como nós nos locomovemos, não é? Absolutamente novo, como nós nos comunicamos, certamente um celular seria algo muito estranho, como nós acessamos a informação, televisão, filmes, etc. Mas ela não se surpreenderia tanto com a maneira como nós ensinamos os nossos alunos. O modelo de sala de aula. Então, e essas mudanças todas que ocorreram, e mais o aumento da nossa população, elas realmente impõem necessidades novas que não existiam há 150 anos atrás. Acho que não há necessidade de discutir muito sobre isso, uma vez que todos os depoimentos que nós escutamos durante esses 2 dias concordam, do ponto de vista da academia, né? As empresas também. Então, o que está faltando para nós modificarmos, para nós avançarmos um pouco mais? Existem algumas barreiras, mas eu também acredito que, com vontade, com sonho, e com um grupo que se proponha realmente a trabalhar, e pelo que eu vi durante esses 2 dias, tem muitas pessoas que se dispõem a trabalhar, acho que nós vamos conseguir, né? O modelo GCSP, aliado a tantos outros modelos e iniciativas que nós temos no Brasil, são instrumentos que vão nos ajudar nessa trajetória. E, além disso, nós temos uma riqueza enorme, que são os nossos alunos. Quer dizer, ao mesmo tempo que são o objetivo final da universidade, mas também são uma mão de obra preciosa para nós ampliarmos a atuação da universidade nas necessidades tão grandes que nós temos no mundo de hoje e, particularmente, em países como o Brasil. Então, eu acredito que nós temos aqui, ficou bem demonstrado, a vontade e os instrumentos para nós prosseguirmos e alcançarmos excelentes resultados, né? Queria agradecer, então, a todos que estiveram aqui participando do evento, queria agradecer muito a todos os palestrantes, começando aqui pela Kerti, que chegou ontem, vai ficar aqui 2 dias conosco e voltar, Lueni, Rama, mais os estrangeiros, né, que vieram mais de longe, uma viagem, Rick Miller, eu acho, já foi para o aeroporto, a todos os demais palestrantes também que vieram, a Siena, cadê a Siena? A Siena, graças ao Rama, né, conseguimos, a gente queria tanto uma estudante que tivesse participado do programa e pudesse dar um depoimento, e estava difícil, mas o Rama finalmente conseguiu. Muito obrigada, Siena. Aos demais palestrantes, às vezes vir do Sul não é tão distante, às vezes, quanto leva um tempo razoável. E agradecer muito também aos patrocinadores. Aqui eu estou vendo, não sei quem, estou vendo a Vanci ali, não sei se temos mais algum aqui presente, fundamental, e, como falei, esperamos que vocês estejam conosco na implementação do programa. O workshop é só o início, né? Agora que vem a parte mais difícil, mas também mais interessante, mais desafiadora. Então, a todos que ajudaram na organização do evento, quero dizer que foi um privilégio poder conhecer esse grupo que está, conhecer mais, né, esse grupo e trabalhar junto. Formamos um grupo realmente que
pôde se complementar e foi muito bom trabalhar com vocês. Agradeço muito, não é, a participação de todos. Não poderia deixar de falar do professor Rama, que também atuou desde o início e nos ajudou muito em todas as etapas da organização do evento. So many web calls. Pois é. Então, agradecer, então, mais uma vez, a participação de todos, dizer que para aqueles que vão ficar aqui conosco até amanhã, nós vamos discutir, então, com maior profundidade como implementar esse programa, mas, desde já, queria dizer que a ideia é que esse grupo que vai poder se engajar mais diretamente no programa, terá um papel de multiplicador para outras instituições locais em outros estados do país. Então, muito obrigada a todos.